E aí, gente boa, é o Evangelho para mim e para você, e é o Evangelho para mim e para você. Agora, agora, para mim e para você agora. E eu quero trazer uma das expressões mais essenciais do Evangelho. Mais essenciais. Se lhe perguntarem qual é uma das manifestações mais essenciais do Evangelho, você, por favor, não titubeie e diga com certeza absoluta que é o perdão. Porque Evangelho sem perdão nem começa a ser Evangelho. Evangelho é perdão. Evangelho é perdão de Deus ao homem, unilateral. É um perdão que não fez pesquisa de opinião. É um perdão que não auscultou quais seriam os mais propensos. É um perdão que não o atribuiu àqueles que, porventura, tivessem algum mérito a mais ou estivessem melhor ranqueados na escala dos comportamentos. É um perdão que não dialoga com nenhuma forma de moral. É um perdão que não tem quantificações a serem estabelecidos, e os que carregarem um poder de acumulação e disposição de abrirem mão do maior poder acumulado de ressentimento, esses receberão o maior e melhor perdão. Não. É perdão, e é só perdão, e é a capacidade de declarar o outro livre de culpa. É o poder que justifica aquele que não tem como se justificar, e se tentasse se justificar, perderia o perdão, porque o perdão não admite nenhuma forma de autojustificação. É perdão que não vem por causa de nenhuma expressão de autovitimização. Aliás, é um perdão que se desvia daqueles que são autovitimados e que têm muita peninha de si mesmos. É um perdão para gente valente, para gente corajosa, para quem não diminui as implicações do que fez, do que praticou, do seu erro. É um perdão que se torna tanto mais lindo quanto mais profunda for a consciência daquele em cujo coração o perdão se instale como resultado de que o indivíduo profundamente veio a se arrepender diante de Deus e da vida. É perdão que não faz nenhum tipo de encontro de contas, que não conhece nenhuma forma de barganha, do tipo, deixa eu ver o que ele me oferece para eu propor então algo que seja à altura do que ele me traga, do que ela me traga. É perdão livre, é perdão divino, é perdão ridículo, é perdão patético, é perdão cheio, cheio, cheio de graça, é favor imerecido, é perdão sem explicação, é perdão sem contabilidade, é perdão porque simplesmente se decidiu, baseado em princípios muito mais profundos do ser, transformar como escolha, não como emoção e sentimento, mas como escolha, praticar
o perdoar, o isentar, o remover a culpa do outro e o dar a ele a chance não discutida de prosseguir e de, quem sabe, se levantar e de, quem sabe, ainda pôr-se em pé e de, quem sabe, ainda aprender a andar diferente. Então, é perdão de Deus para a gente, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, unilateralmente. É por isso que se diz que nós o amamos hoje, porque ele nos amou primeiro. É assim que é esse perdão divino. E é por causa desse perdão que nós, engravidados pelo Espírito do perdão, perdoamos o nosso próximo. E não temos nem como não perdoá-lo. Se eu admito que eu fui perdoado e que todos os meus pecados estão apagados, se eu admito, se eu quero e se eu creio nisso, então isso estabelece um padrão em mim, estabelece um determinado paradigma mental, espiritual, psicológico, comportamental a ser praticado por mim daqui para frente. Se eu aceitei o perdão absoluto e incondicional de Deus e não apresentei contestações ao perdão dele, ao contrário, eu acolhi, agradeci, me quebrantei, isso estabeleceu em mim o mesmo critério como manifestação de perdão agora, de mim para com você, de você para com o outro, seu próximo. Esse perdão que vem dos céus estabelece como condição sine qua non que aquele que recebeu tal perdão sem barganhas e de graça haverá agora de perdoar o seu próximo, sem barganhas, de graça, sem troca, sem qualquer que seja a negociação, está feito e consumado. Esse é o princípio. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu sou perdoado primeiro. Recebo o perdão unilateral de Deus, sem perguntas e sem explicações. Ele me declara justificado, me afirma perdoado, me garante isento de toda culpa. E agora me diz, repita a mesma ação divina, aprenda a se tornar Deus misericordioso como irmão na vida do seu próximo. E o que o vosso Pai Celeste fez por vocês, repitam, transfiram esse mesmo princípio agora para todos os demais seres humanos. De modo que isso começa de Deus para mim, mas isso só continua presente em mim, só continua verdadeiro em mim, só continua na validade em mim, se eu vou me tornando um pequeno Deus de Deus, se eu vou me tornando filho de Deus, conforme Deus, e repetindo o caráter do meu Pai, o amor do meu Pai, a isenção do meu Pai, eu passo a perdoar a todos os demais seres humanos, assim como Deus em Cristo me perdoou. Assim também perdoai vós. Como foi que Deus em Cristo me perdoou? Me perdoou
a ponto de não deixar nada e absolutamente nada a ser discutido a posteriori. Está tudo consumado, absolutamente tudo. Eu não tenho mais nenhum problema com Deus, porque todos os meus problemas com Deus, Deus removeu-os de diante de nós e me atribuiu perdão absoluto. Por isso eu posso ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a essa graça na qual eu estou firme, como Paulo disse escrevendo aos Romanos no capítulo 5. Paz com Deus. E aí, por causa disso, eu desejo ter paz com todos os homens. Se o que entrou em mim como consciência grata foi, de fato, a admissão do perdão gratuito de Deus em Jesus, o que tem que aparecer em mim como resultado disso é um coração semelhante, o mesmo coração que teve disposição para receber perdão, é o mesmo coração que agora, ficando grávido de gratidão pelo perdão divinamente recebido, o transfere ao próximo. O transfere ao marido, o transfere à mulher, o transfere aos pais, o transfere aos filhos, o transfere aos inimigos, o transfere à vida. E é assim que se tem que viver, porque caso eu tenha recebido esse perdão e não o transfira para o próximo, eu anulo a gratuidade do perdão divino a mim dedicado. Eu anulo. Por isso se diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque ele perdoou primeiro, porque ele não quis saber o que pensávamos, porque ele declarou que nós estávamos justificados mediante a fé, porque ele afirmou que, não importando qual fossem as nossas culpas, ele nos fez livres de toda culpa. Para que, livres de toda culpa, agora o coração tome consciência disso e se aposse gratamente do que foi feito em nosso favor. E uma vez se apossando gratamente do perdão recebido, pela mesma gratidão quebrantada, transfere esse perdão para toda outra criatura. Aí eu me torno também um mediador entre Deus e os homens, transferindo perdão, transferindo graça, refletindo o amor de Deus, tudo que eu tenho recebido de maneira sublime, incompreensível, não negociável, completamente generosa e gratuita, do mesmo modo, do mesmo modo como Deus em Cristo me perdoou, assim eu também perdoo qualquer outro ser humano. Isso tem que ser verdade. Isso é tão verdade que Jesus nos contou muitas parábolas a respeito disso. E uma dessas parábolas é essa que está aqui em Mateus 18. Você vai ver o texto colocado aí, Mateus 18, de 21 a 35, que é quando Pedro ouviu Jesus dizer que era para perdoar e perdoar sempre. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, se nós formos levar em consideração o critério do perdão de Deus por nós, não dá para medir por 7 vezes 7. Perdão de Deus, a mim, pelo menos, é de milhões vezes trilhões. O perdão de Deus a mim não cabe nos meus cálculos de aritmética mais exacerbados.
Ele me perdoa o tempo todo. Eu sou relatividade, eu sou pecado, eu sou maldade, eu sou egoísta. Os meus pensamentos são estranhos quando não são maus. Os meus sentimentos nem sempre são bons quando não são ruins. As minhas emoções frequentemente não são publicáveis quando não são completamente abomináveis. E eu peco por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões. Eu, pelo menos, não sei você, mas eu sei de mim. De modo que entre mim e Deus não existe qualquer chance de barganha, de qualquer que seja a natureza. Ou eu recebo tudo isso de graça e acolho pela fé e transfiro isso, tudo isso de graça, para o meu próximo, como privilégio da minha fé, ou então eu não faço parte dessa graça. Eu caí fora desse veio de misericórdia. Se eu não agir assim, eu estou fora, eu me pus fora. E Jesus, dentre tantas coisas que diz também essa. Pedro quer saber quantas vezes, até 70 vezes 7, respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, por essa razão, porque o reino de Deus é perdão, e porque não havendo perdão, ninguém faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos perdoados que aceitaram o perdão gratuitamente e que estendem gratuitamente o perdão que receberam a todos os outros. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 dinheiros. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a sua mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida então fosse paga. Essa foi a ordem. Então, ouvindo essa sentença do rei, o servo endividado, prostrando-se reverentemente, rogou e disse: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, o rei, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, esse indivíduo que tinha acabado de ser completamente perdoado pelo rei, saindo esse indivíduo, porém, encontrou um dos seus amigos que também lhe devia, só que devia a ele dinheiro, devia 100 denários. Ele devia 10.000 e foi perdoado dos 10.000. E agora, na saída, perdoado, sem dívida, ele encontra um conservo dele, um colega, um próximo dele que lhe devia 100. Ele tinha sido perdoado de 10.000 e encontrou alguém que devia a ele 100 dinheiros. E, agarrando-o, o sufocava, meteu-lhe um mata-leão e dizendo: paga-me o que tu me deves, paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, esse que devia só 100 dinheiros, implorava dizendo: sê paciente comigo e te pagarei tudo, sê paciente comigo. Que foi a mesma coisa que ele disse ao rei:
ser paciente comigo e tudo te pagarei. O homem repetiu a mesma coisa para com ele. Ele, entretanto, não quis ouvir, não quis nem ouvir o eco da própria voz dele falada ao rei, pedindo misericórdia, tempo para pagar e receber o perdão absoluto. Ele, todavia, não quis. É uma escolha, perdoar é uma escolha. Perdoar é uma escolha, é uma questão de querer ou não querer. Não adianta vir com essa conversa de dizer que você ficou tão intoxicado emocionalmente que você não consegue perdoar. Deixa eu te dizer que isso é uma grande mentira. O poder das emoções é forte, é enorme, até a gente se levantar e dizer, não, eu sei que eu tenho sido perdoado pelos céus. E eu quero me manter perdoado pelos céus. Por isso eu decido, é uma decisão. Não é uma questão de emoção, nem de sentimento. É uma escolha de caráter. É uma escolha de ser. Tem a ver com quem nós decidimos que nós somos na vida. Quem nós somos para Deus, que nos perdoou, e quem nós queremos ser para o próximo, que nos ofendeu, que nos deve, que nos roubou, que nos enganou, seja lá o que tenha sido a culpa dele. A minha era infinitamente maior para com Deus e eu fui perdoado. Os meus 100.000 foram esquecidos. E eu vou dizer que não consigo resolver e perdoar a questão dele, que são apenas 100. Só pensa assim quem pensa que Deus não teve muito o que perdoar na nossa vida. É aquela pessoa muito cheia de justiça própria, de orgulho moral, religioso e ético, é que pensa que Deus teve pouco trabalho com ela. Porque ela nunca adulterou, ela nunca se prostituiu, nem ele, também nunca roubaram, também são cidadãos de bem, da nova ideologia comportamental. Então, Deus teve muito pouco a fazer em relação a eles, porque eles praticamente nem precisavam tanto de Deus, nem tanto de perdão, nem tanto de misericórdia, nem tanto de compaixão, nem tanto da fidelidade de Deus bancando-os apesar de tudo. Eles acham que Deus foi legal, mas não precisava tanto. Se Deus desse tempo, eles mesmos resolveriam tudo. Tem muita gente assim. Para esses, o perdão de Deus parece uma irrisoriedade. É algo acerca do que eles falam apenas como temática teológica, mas não tem absolutamente nada a ver com a angústia existencial de um culpado que se sabia impossibilitado de aproximar-se de Deus e de quitar a sua dívida e de resolver a sua questão na presença de Deus. Porque todo aquele que de fato sabe que sem a graça, sem o perdão, sem a decisão do caráter divino e da ação unilateral de Deus quanto a me perdoar, eu não tinha como me auto-justificar diante dele, quem pensa assim e entendeu o tamanho do perdão recebido, esse, e somente esse, não tem como resistir, bloquear, impedir, trancafiar o coração, não concedendo, não derramando, não abrindo, não dando, não ofertando livremente perdão também para aquele
que eu julgue que me tem ofendido, sabendo que a pior ofensa dele é brincadeira perto das minhas ofensas, todas perdoadas na presença de Deus, é completamente desproporcional. Só quem tem essa consciência do quanto deve a Deus é que tem a capacidade de perdoar a todos. Perdoar a todos. Quanto mais eu sei o tamanho do perdão que eu recebi, mais eu me torno um perdoador universal. Tem gente que não é perdoador universal. Tem gente que só quer ser receptor universal de perdão, mas não quer ser também perdoador universal. Tem gente que só quer perdoar se for A positivo. Não, o pessoal do A positivo, do A negativo, do B positivo, do B negativo, do qualquer que seja o RH, mas desde que não seja alguma coisa do tipo eu tenho que perdoar a todos, eu posso até negociar uma identificação melhor. Eu tenho uma identificação com o tipo A, é mais fácil para mim. Agora, esse negócio de perdoador universal, o problema é que o Evangelho só tem perdoadores universais, que são os que receberam a dádiva do perdão universal, se tornam perdoadores universais. É o que o Evangelho ensina, e o que não for assim não é Evangelho. E aí você me diz, e daí? Por que isso tudo é tão importante? E se eu não quiser? Se eu não quiser? Jesus prossegue dizendo o que acontece com você, é seu direito. Botar o outro na cadeia, na prisão, dizendo você só sai daí depois que me pagar tudo, entendeu? Você pode ser esse diabo disfarçado de servo humilde, quebrantado, pedindo perdão pelo que não podia pagar. Você pode ser esse grande dissimulador e que, em relação a Deus, pede misericórdia, em relação ao seu próximo, aplica juízo, aplica sentenças, aplica julgamentos de natureza completamente perversa e sem misericórdia. Você pode, porque você, na realidade, a maioria aqui, de fato, é assim. O problema é a sequência. Ele não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ninguém salda a dívida preso. Eu não conheço ninguém que, tendo ido para a prisão, pagou rapidinho as suas dívidas. O cara já vai para a prisão, no caso de ir para a prisão por dívida, vai para a prisão e na prisão mesmo é que não pagará a dívida. Quem de fato quer dinheiro e não quer vingança, deixa o indivíduo livre, porque livre ele pode trabalhar e me pagar. Preso, ele não me pagará jamais, mas tem gente que não quer acertar as contas, tem gente que quer se vingar do próximo, mantê-lo em estado de subserviência culposa. Vendo os companheiros dele, os irmãos de caminhada, os seres que observam, vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Tem muita gente no céu e na terra contando a história da sua maldade. Tem muita gente no céu e na terra contando a história da sua maldade. E é isso que eu e você não podemos nos esquecer. Existem testemunhas da nossa perversidade. Testemunhas terrenas e testemunhas celestiais, narrando de maneira precisa
a nossa maldade, a sua maldade, a nossa indisposição de, assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim também perdoarmos nós ao nosso próximo, incluindo aí as antipatias, as raivinhas de estimação, as perseguições verbalmente recorrentes, o transformar a pessoa numa ilustração do mal, ainda que você tente fazer disso apenas uma brincadeira. Não brinque disso não, porque o seu Pai Celeste conhece as fímbrias e a disfarçatez da maldade do meu e do seu coração. Não brinque disso. Então o seu Senhor, chamando-o de volta, esse que tinha sido perdoado dos 10.000 dinheiros e que não conseguia perdoar o outro de 100 merrecas, esse duro, de coração empedrado, que recebeu misericórdia de Deus, mas apresentou ao seu irmão um coração empedrado, não sendo capaz de transferir o mesmo princípio de graça para ele, o Senhor o chamou e disse a ele: servo malvado. Essa é a designação mais forte do que qualquer uma que eu tenho usado até aqui. Servo malvado, serva malvada. O que equivale a dizer servo mau, serva má, gente ruim. Você recebeu um perdão absoluto de tudo e você não consegue transferir nada para o outro. É só porque o teu coração é mau, o teu caráter é perverso, você é um ser empedrado. É o que diz Jesus. Servo mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Só porque me suplicaste eu te perdoei de tudo. Não devias tu igualmente, do mesmo modo, assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também deveis perdoar vós igualmente. Não devias tu igualmente, do mesmo modo, compadecer-te, assim como eu me compadeci de ti, não devias tu te compadeceres do teu próximo igualmente, como eu também me compadeci de ti. O padrão para minha relação com o meu próximo é o padrão que eu queira da relação de Deus comigo. Se eu quiser que Deus seja vingança, juízo, acerto de conta, se eu quiser que Deus seja o santo, santo, santo que me olha com olhos como chama de fogo e me atravesse o ser e me disseque com espada de 2 gumes, se eu quiser ser absolutamente dissecado pela verdade de Deus, então eu que assim proceda também com o meu próximo. Agora, o que eu não posso é querer receber bondade e perdão absoluto de Deus e tratar o meu próximo como se ele fosse objeto da minha dissecação vingativa contra a alma e contra o ser dele. Eu tenho que escolher: quer perdão de Deus? Perdoa o próximo. Quer ter o direito de não perdoar o próximo? Fica sem perdão de Deus e vive com as consequências. É simples assim. E aqui a gente separa as meninas das mulheres e os homens das crianças. Aqui acabou a palhaçada. Começa o Evangelho, que não é brincadeira, é do reino dos céus. É o reinado dos céus sobre a consciência humana. É o que está em questão. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?
E então, indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos. Tem muita gente que não estendeu o perdão recebido para o próximo e recalcitrou e se empederniu horrivelmente no coração e agora foi entregue aos verdugos. Foi entregue aos verdugos. Tem muita gente aqui vivendo sob os verdugos. Na peia, na chibata, no cacete, para lá e para cá. Os verdugos atuando hoje já aqui. Doença psicossomática, porque o ódio adoece. O espírito de vingança baixa o nosso sistema imune e nos desguarnece para todo tipo de coisa ruim que queira nos penetrar. O ressentimento, o ódio, tira de nós a força para viver, tira a criatividade produtiva. Eu vejo tanta gente inteligente e maravilhosa, mas que porque se deixou possuir pela raiva, pelo ódio, pelo ressentimento, ou pelas antipatias crônicas e coisas todas correlatas e dessa mesma família ruinzinha, e que são pessoas maravilhosas, não fossem isso, seriam mais inteligentes do que a maioria, mais criativas, mais produtivas, mais tudo, mas ficam presas, porque o ódio anda em círculo, o ressentimento, como a palavra já diz, é um ressentimento, também anda pelos mesmos caminhos da repetição. Todos os outros sentimentos são todos de recorrência e repetição. E quando você tem um mesmo pensamento, um mesmo sentimento, uma mesma emoção, uma mesma atitude se prolongando, se cronificando no coração, é impossível você não adoecer. Sua mente vai adoecer, seu corpo vai somatizar a intensificação recorrente dos seus pensamentos, os seus pensamentos vão perder a amplitude criativa, eles vão ficar condicionados a essa temática, as suas emoções também vão perder toda e qualquer capacidade de dilatamento, porque elas estão condicionadas a essa emotividade má. Então, é doença. Viver assim é doença. E é por isso que Jesus quer evitar que vivamos assim, porque quem vive assim se suicida, é um suicídio, é escolher os caminhos da autoflagelação psicológica, emocional, é escolher o caminho das coisas que nos fazem mal. Você está mal? Perdoe. Perdoe de coração. Você está mal porque é o verdugo te batendo. É o verdugo limitando os espaços da sua existência. E por mais que você tenha liberdade para rodar a terra, você não sai do lugar. Porque quem foi entregue às mãos psicológicas e espirituais do verdugo pode ter liberdade para rodar o mundo, mas interiormente não sai do lugar. Você vai para o Ártico com os mesmos sentimentos infernosos do ser. Você muda de continente, mas continua no mesmo lugar emocional, espiritual e no mesmo lugar de caráter empedernido.
condicionando tragicamente a sua vida. Tem muita gente aqui nas mãos do verdugo já. E aí Jesus diz, olha, você vai ficar aí, não tem saída, pode ir ao psicólogo. Ele não sabe te dizer, perdoa, e tu serás perdoado. Esquece, e tu terás a tua mente limpa. Tira essa emoção perversa da recorrência dos teus sentimentos e faz isso mediante o perdão e tu vais experimentar a leveza das levezas. Não, isso não é permitido se dizer, mesmo quando o psicólogo crê nisso. E o meu amigo Freud não sabia isso. Nem o meu querido Jung praticava isso. Nem os melhores psicólogos desde então, meu queridíssimo Lacan não sabia disso. Isso é uma coisa, meu amigo, que não está disponível a não ser no treino da fé mediante o Evangelho. É só o Evangelho que te ensina a tirar o verdugo de cima de você, a ficar livre do verdugo. E a andar em paz, e a deitar em paz, e a dormir em paz, e a ter todos os vergões dos maus tratos causados pela sua própria dureza de coração, por isso é que tem sofrido tanto. Tudo isso vai ser limpo, cicatrizado, e depois apagado, se você der crédito ao Evangelho e perdoar o seu irmão, a sua irmã. Qualquer que seja o ser humano nessa circunstância para com você. Então, indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos. É no plural, porque às vezes são mais de um verdugo, é gente sofrendo em muitas frentes diferentes. Porque não entendeu, não aprendeu, ou se aprendeu, não creu, e nem praticou até hoje o fato de que você só vai ficar livre de tudo isso que te adoece a mente, a alma e o espírito quando você perdoar o seu irmão. Perdoar seu pai, a quem você odeia, sua mãe, de quem você está ressentido. Perdoar seus irmãos, perdoar os que traíram você, perdoar seu marido, perdoar sua mulher, perdoar todos os que tenham trazido dores, perdoar a todos os que devam a você, perdoar. Porque Deus em Cristo te perdoa de graça tu tens que perdoar a todo outro. E se não o fizeres, o perdão de Deus por ti é recolhido e tu ficas apenas com a tua culpa na presença do verdugo ou dos verdugos psicológicos. Com todas as dores e doenças infligidos sobre a sua vida, Jesus conclui dizendo assim também é o outro comparativo. Assim igualmente, assim também. Assim igualmente, assim também. Meu Pai Celeste, vos fará qualquer um de vós, não é a alguns de vós, é a qualquer um de vós. Não existe isenção. Não existe isenção. Se o Papa Francisco ficar magoado, com ódio, com raiva, com vingança, de cardeais que querem o mal dele lá na Cúria, e passar a não mais ter sossego, a desejar coisas ruins a eles, a imaginar o mal que possa lhes vir, a desejar que eles sejam humilhados mesmo por estarem maltratando ao Papa.
no caso ao Francisco, se ele fizer isso, todo o perdão que ele tem recebido de graça de Deus vai pelo ralo. E aí ele vai passar a ser atormentado, noites de tormento, de angústia, de desespero. Tudo que ele tinha de paz gratuita, de justificação, que lhe trazia paz ao coração, tudo isso se esvai. E aí fica só ele e o verdugo. Ou os verdugos, que serão tantos quantos sejam os ódios, os ressentimentos que ele tenha. A mesma coisa com qualquer outro, Dalai Lama, cheio da mesma coisa, atormentado pelos verdugos. Ou qualquer outro indivíduo, qualquer outra pessoa que faça a mesma coisa, não existem cláusulas especiais. Não existem liberações espetaculosas. Não existe nenhum tipo de isenção para quem quer que seja. O que Jesus diz aqui é o que Jesus diz aqui para qualquer um. Ele começou dizendo isso a Pedro. Diz isso a qualquer outro. Em verdade, eu vos digo que assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Agora, note bem, não é uma formalidade, não é só chegar e dizer, olha, fulano, me perdoa, tá bom? Me desculpa, tá bom? Leva mal não, tá bom? Não vale não. Cara, tem que ser das vísceras, do íntimo, Jesus disse. Tem que ser do íntimo, daquele lugar onde só Deus vê. Se do íntimo não perdoardes cada um ao vosso irmão, vocês vão continuar na mão dos verdugos, e não adianta diplomacia, não adianta fazer de conta, tem que ser do íntimo mesmo, perdoar ao seu irmão, do íntimo. Jesus tem tanta gente para ser perdoada do íntimo por nós, não pro forma, mas do íntimo, não como diplomacia fraterna, mas do íntimo, não de palavras e de boca, mas de fato e de verdade, do íntimo. Do contrário, nós vamos continuar doentes, adoecendo, vamos continuar psicologicamente desequilibrados, mentalmente fragilizados, emocionalmente endurecidos. Vamos continuar gente de sentimento enfermo, envenenado pelas amarguras, pelas raivas, pelo ressentir maligno. Por favor, ajuda-nos a termos entendido, porque o entendimento desta psicologia eterna, que é a única que nos salva da culpa e nos ajuda a andarmos com todo o próximo limpo e perdoado na nossa vida, que é o que nos traz cura para o ser, que é o que nos faz dilatar a mente, a alma, o espírito, o coração, que é o que nos faz tornarmos-nos bonitos para Deus e para anjos e para homens. Que essa palavra singela, simples, porém poderosa e vitoriosa contra toda mentira interior, vença os argumentos do engano no nosso coração. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém.